Senhoras e senhores deputados, na história da comunicação no nosso país, houve um apresentador de programas de televisão que se utilizava de uma expressão que me veio à mente com a tragédia vivida por um cinegrafista, um repórter do Santiago, vítima de algo que não pode receber o respaldo de quem quer que seja e que tenha compromisso com as reivindicações através das manifestações de massa. Eu me refiro ao Chacrinha, Abelardo Barbosa. Ele dizia o seguinte: eu vim para confundir e não para explicar. Nós sabemos que setores expressivos da mídia nacional, a começar pelo Sistema Globo, eles se apropriam de um fato, idealizam uma versão e massificam a divulgação em homenagem aos seus próprios interesses e em apoio às correntes políticas, principalmente aquelas que estão no poder. Nós sabemos o volume de recursos públicos que são destinados às propagandas oficiais, recursos que faltam para atender a exigências, reivindicações as mais caras da população. Eu vim para confundir e não para explicar. Este é o lema que pertence a vários meios de comunicação, em especial o Sistema Globo, que é majoritário no nosso país. É mais predominante, é o que exerce a maior influência. Então, senhor presidente, o episódio que vitimou o cinegrafista da Rede Bandeirantes, Santiago, este episódio precisa ser compreendido para que não sejamos nem vítimas, nem conduzidos pela tradicional manipulação. Primeiro, que o povo está indo para a rua, reivindicando e denunciando, porque os governantes estão dando causa. As manifestações que devem continuar, que não podem ser impedidas. Aliás, a única forma hoje que a população dispõe para manifestar o seu inconformismo para com as políticas públicas que se associam às grandes empreiteiras, aos grandes grupos financeiros, é o povo na rua. Os governantes temem o povo nas ruas. Não é por acaso que aqui no estado do Rio de Janeiro, além das reivindicações em relação ao preço dos transportes, a melhoria nos transportes, a questão da educação, da saúde, o povo incorporou o Fora Cabral. E por quê? Porque identifica no governador a figura política central para a insatisfação popular no estado do Rio de Janeiro.
Então, primeiro é preciso dizer que devemos rejeitar atos similares ao que vitimou o cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago. Temos que repudiar. Mas não é possível admitir que tenha sido um ato determinado a impedir a liberdade de imprensa. Foi uma espécie de bala perdida. Os meios de comunicação que são repudiados pelas manifestações populares são aqueles que se desacreditaram, são aqueles que demonstraram e continuam demonstrando que não tem compromisso com a liberdade de expressão, que não tem compromisso com a verdade, criam versões em homenagem aos seus próprios interesses, são identificados na rua. Não é por acaso que já há algum tempo, em muitas manifestações, vem a expressão: é roubo, é roubo, é roubo, é tudo Rede Globo, se referindo à central maior. Mas é uma crítica aos meios de comunicação que se acumpliciam aos detentores do poder para levar o sofrimento à população, para desviar recursos públicos. E aí, senhor presidente, é preciso destrinchar o fato. Primeiro, que não foi um ato contra a liberdade de expressão. Segundo, que Santiago foi vítima de uma violência que não estava dirigida a ele, que também não se justifica. É claro que não se justifica. E aí, senhor presidente, vem a questão do advogado. Mesmo o autor do crime, o mais hediondo, tem direito à ampla defesa. Isso faz parte do sistema democrático, está na Constituição. O advogado é essencial à prestação jurisdicional do Estado. Ter advogado, quando é muito hediondo ou quando é muito pobre, tem a defensoria pública, porque a ampla defesa é um direito consagrado. Vem outra questão, senhor presidente, que tem que ser considerada, que envolve esta casa. Nós temos as comissões permanentes. Eu presido a comissão do trabalho e, por vezes, advogado lotado no meu gabinete, em cargo de confiança, defende trabalhadores. É razoável que um gabinete preste tal serviço. Qual o problema? Foi citado aqui pelo deputado Marcelo Freixo a Comissão de Defesa do Consumidor, rotineiramente patrocinando ações na defesa do consumidor. A Comissão de Direitos Humanos, mesmo através de um advogado lotado no gabinete do presidente, pode, deve. Eu imagino que temos inúmeras organizações não governamentais prestando serviços de advocacia, e às vezes gratuito. A própria Ordem dos Advogados do Brasil oferece advogados quando entende haver uma perseguição inaceitável, quando entende que há lesão a direitos humanos. A OAB tem se posicionado. E aí, senhor presidente, é o tema, é a razão central do meu pronunciamento. A bem da verdade, de forma inescrupulosa, alguns meios de comunicação, e eu tenho que dizer, principalmente o Sistema Globo, vem se apropriando do fato para prestigiar o governante de plantão, em função da sucessão no Estado. Pretende o Sistema Globo, com os seus aliados, inviabilizar as manifestações populares e tentar confundir a opinião pública em face dos atos de vandalismo. É claro, é impossível
uma manifestação popular, os partidos políticos que se opõem ao governo, eles não estarem presentes, estão lá com suas bandeiras. E quais são os partidos que se opõem ao governo? Principalmente o PSOL e o PSTU. Não só participam, ajudam na organização, levam seus militantes. E isto não pode ser confundido com atos isolados de vandalismo. É dever do partido. Mas quem é que deu causa às manifestações populares? São os próprios governantes. A sucessão está aí. E não interessa ao Sistema Globo o surgimento de qualquer outra alternativa que não seja a divisão entre aqueles que estão hoje no poder. Os candidatos oficiais, mesmo aqueles que estão travestidos de oposição. Travestidos hoje. Tem um, ou mais de um, mais um, que até ontem integrava o poder e agora sai do governo para assumir áreas de oposição. Áreas de oposição a quê? As políticas públicas que prestigiaram, que apoiaram e que defenderam e que levam a população ao desespero, à revolta e às manifestações. Então, senhor presidente, a grande questão é que estão dando uma versão ao episódio, a desgraça que aconteceu com a família Santiago, para uma orientação eleitoral. No editorial do jornal O Globo de hoje, bota uma fotografia de uma manifestação com bandeiras do PSOL e do PSTU. E ao final, o editorial procura induzir uma interpretação atribuindo a esses partidos políticos, sem citá-los diretamente, mas apresentando as bandeiras da manifestação, atribuindo uma associação aos atos de vandalismo e dizendo: quem de alguma forma contribui, assume uma postura fascista. E nós sabemos que não existe no nosso país nenhum meio de comunicação tão identificado com o fascismo quanto o Sistema Globo. Todos nós sabemos. Aliás, no episódio do Santiago, um repórter da Globo procurou atribuir imediatamente a autoria à tropa da Polícia Militar. Aliás, o repórter disse que tinha visto. Depois, muito rapidamente, massificaram uma outra versão. Então, senhor presidente, para concluir dizendo, todos sabem que o deputado Marcelo Freixo, hoje no estado do Rio de Janeiro, está dentre os pouquíssimos quadros mais identificados pela sua atuação responsável e por integrar o PSOL. Todos sabem disso. O que é que faz o Sistema Globo? Muito mais preocupado com a sucessão. Pretende, ao contrário, através de acusações levianas e irresponsáveis em relação ao deputado Marcelo Freixo, quer impedir o PSOL de se apresentar como alternativa a esses governos falidos. Mas não tenho dúvidas, a população não vai se deixar enganar. Essa divisão do botim entre os mesmos, a disputa pela chave do cofre, vai ser denunciada, principalmente pelo PSOL, que tem candidato próprio à presidência da República e tem candidato próprio ao governo do Rio de Janeiro. A bem da verdade, as manifestações vão continuar. Elas não são só necessárias, são exigíveis. O povo tem que manifestar o seu repúdio, o povo tem que manifestar a sua vontade, o povo tem que continuar indo para as ruas. E não vai ser a Copa do Mundo, não vai ser a mentira, nada vai impedir que o povo reconheça onde está verdadeiramente a trincheira na defesa dos interesses maiores da população. E eu não tenho dúvida, deputado, que hoje há um partido político que não vai se deixar confundir, mas a própria população não vai se confundir
porque no estado do Rio de Janeiro, no nosso país, há uma alternativa para o povo brasileiro. E essa alternativa, senhor presidente, se chama PSOL. Muito obrigado.